Seja bem-vindo ao canal Tempo. Onde pessoal, dando uma olhada nos comentários, o Anderson Cabreiro pediu para me trazer um vídeo com o seguinte tema: a Amazônia na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 e se estendeu até 1945. A Amazônia teve um papel muito importante nesse conflito. A região foi profundamente alterada em consequência da guerra. Veremos mais sobre esse assunto ao longo deste vídeo. O governo do presidente Getúlio Vargas propôs a ocupação da Amazônia por meio das colônias agrícolas nacionais. Os principais objetivos dessa política era transformar a Amazônia em uma zona agrícola, mas a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial alterou em parte este propósito. Sabe por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, os países aliados precisaram de algumas matérias-primas brasileiras, como o látex da Amazônia. Essa necessidade está diretamente relacionada à guerra, já que o Japão, país aliado da Alemanha, tinha ocupado grande parte dos territórios produtores do látex da Ásia. Além disso, as rotas comerciais do Oceano Pacífico estavam paralisadas, mas os motivos que fizeram o Brasil entrar na Grande Guerra vão além disso. A Segunda Guerra Mundial, em 1939, a Alemanha, sob o controle de Hitler, invadiu a Polônia e iniciou um conflito armado que ficou conhecido como a Guerra Mundial. Apesar deste conflito ter iniciado na Europa, países de todos os continentes se envolveram nele, direta ou indiretamente. O conflito terminou em 1945, com a invasão dos países aliados de Berlim, capital da Alemanha, e o encerramento da guerra no Pacífico, com a reivindicação do exército japonês. Látex da Ásia. O látex produzido no continente asiático se tornou o mais vendido depois de 1910. Essa imagem que vocês estão vendo são as bases aéreas norte-americanas. Elas vinham lá dos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil tinha 3 lugares que os aviões pousavam, que era o Belém, o Natal, o Recife. Tinha esse outro aí, que é o Arquipélago Fernando de Noronha. Ela ia lá para a costa africana, depois ia lá para a Europa, pessoal. Getúlio Vargas, pressionado pelo governo dos Estados Unidos, assinou alguns acordos que significaram a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos países aliados. Nesses acordos, um dos principais compromissos do país era fornecer minérios e borracha para os aliados, especialmente para os Estados Unidos, além de autorizar a criação de bases aéreas e navios norte-americanos em várias cidades brasileiras. Para cumprir com esse compromisso, foi necessário criar 2 estruturas distintas para a exploração desses produtos. Uma para garantir a exploração do minério de ferro em Minas Gerais, outra para viabilizar a exploração do látex na Amazônia. O que essa história tem a ver com o projeto da ocupação da Amazônia? Ou seja, o que a história tem a ver com a Amazônia na Segunda Guerra Mundial? Durante o governo Vargas foi implantada uma política de ocupação da região amazônica através das colônias agrícolas. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial alterou esta política. Em lugar da ocupação por meio de fundações de núcleos agrícolas, os homens trazidos para a região foram empregados na extração da borracha. Em função da guerra, uma grande imigração de nordestinos para a Amazônia foi estimulada pelo governo. Milhares de
foram deslocadas para a região de extração do látex e da balata, como ocorreu na região de Marabá. Muito bem, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí é a base americana em Igarapé-Açu em 1940. Muito bem, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí é o edifício do Banco da Amazônia em Belém, que foi em 1968. Essa imagem foi tirada. O projeto da ocupação baseado na agricultura perdeu importância diante da necessidade de extrair a matéria-prima para o esforço da guerra. A alteração da política de ocupação projetada pelo governo de Getúlio Vargas promoveu outras mudanças. Além de pessoas para trabalhar nos seringais, foi necessário criar uma estrutura para aumentar a produção da borracha. Para isso, foi instituído um sistema financeiro capaz de emprestar dinheiro aos seringalistas a juros baixos. Foi nesse contexto que o governo criou, em 1942, o Banco de Crédito da Borracha S.A., atual BASA. O banco foi criado com a ajuda do capital estrangeiro e, na data de sua inauguração, os Estados Unidos da América detinham nada menos do que 40% de suas ações. O Banco de Crédito da Borracha S.A. não financiou apenas os seringalistas, ele também substituiu as antigas casas aviadoras e foi o responsável pela compra e venda do látex, tanto para companhias estrangeiras como nacionais. Ou seja, o banco monopolizou o comércio da borracha e isso garantiu aos estados brasileiros o controle sobre as negociações, lucros e dividendos desse comércio. Outra estrutura necessária ao fornecimento do látex para os americanos foi a do sistema de beneficiamento primário da matéria-prima. Era preciso transformar o látex em borracha básica prensada. Uma das usinas montadas com o objetivo de beneficiar o látex foi a usina de beneficiamento de borracha do Corcovado, em uma localidade próxima ao município de Breves. Essa usina absorveu grande parte do látex extraído de várias seringais da Amazônia. O conflito mundial retomou a exploração do látex na Amazônia. Além disso, estimulou a vinda de milhares de pessoas à região para trabalhar na extração de borracha. Como era a vida desses trabalhadores nos diversos seringais espalhados pela Amazônia? Vamos saber. Vocês podem saber sobre isso no próximo vídeo, pessoal. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like, pessoal, para ajudar. E se caso você quer a continuação do vídeo, se você deixar nos comentários, coloque aí parte 2, pessoal. Coloque a parte 2 que eu posso fazer. Mas se você não quiser que eu faça outro tema, que na verdade, pessoal, eu olhando lá, tem outros pedidos lá, pessoal. Não sei se é um pedido, mas eu lá tem outro pedido, pedindo fazer outros vídeos. Então fazer os primeiros pedidos, depois eu fazer os vídeos, pessoal. Que a maioria desses canais, eles fazem vídeo que contém mais likes no comentário, mais gostei. Mas eu faço de outra forma, pessoal. Eu faço primeiros vídeos foram mais pedidos primeiro, pessoal. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não forem inscritos ainda, se inscreve no canal, viu, pessoal. Compartilhe com seus amigos para ajudar o canal, viu, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal.